E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Esse conteúdo vocês também podem encontrar no livro de vocês, tá bom? Então, lá na unidade 4, é o tema 1, tá? O governo Vargas. E é muito importante que vocês leiam o capítulo, que vocês façam anotações e tirem as dúvidas lá no Classroom. Então, não deixem de fazer as atividades, não deixem de fazer os fichamentos e apontamentos dos capítulos para a gente poder ter uma aula mais produtiva, certo? Então, sem mais demora, vamos para a aula, certo? Então, o governo Vargas, né, ele se estende, né, a era Vargas, ele se estende de 1930 até 1945, né, esse é o período que comumente é conhecido como a era Vargas. O Vargas volta ao poder em 1951, tá bom? Mas esse momento é um momento de democracia, então ele não acaba não entrando nessa contagem aqui da era Vargas. Então, a era Vargas que a gente vai discutir é essa era que vai de 1930 até 1945, tá bom? O que a gente precisa saber a priori? Então, esse período ele é dividido em três subperíodos. Primeiro, o governo provisório, que é o momento em que o Vargas e a junta militar passam a reorganizar legalmente, né, na tentativa de organizar legalmente essa nova república que se estabelecia. O governo constitucional, que é o governo pós-promulgação da Constituição de 1934, certo? Então, você tem aí 4 anos de governo provisório, de 1930 a 1934. Depois você tem mais 3 anos de governo constitucional, né, em que o Vargas passa a governar legalmente o Brasil até 1937, quando há um golpe, né, um golpe de Estado que implanta aí uma ditadura, né, que é o Estado Novo, né, que dura de 1937 até 1945. O governo Vargas, né, porque é um assunto bem extenso, é um assunto bem amplo, e que requer um aprofundamento, né, principalmente para a gente que vai fazer o IFCE. É muito importante ter esse conteúdo bem consistente para não haver dúvidas. Pessoal, também é muito importante entender o contexto em que esse período ele se dá aqui no Brasil. Na década de 30, né, 30 e 40, são 2 décadas muito marcantes na história mundial, né, história geral, de maneira muito característica, né? No caso aqui, quando a gente pensa no mundo, nós estamos falando da imediata crise de 1929, a crise da Bolsa de Nova York, né, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, uma crise econômica que se desencadeia pelo mundo e afeta, né, de maneira geral, os mais diversos países, incluindo o Brasil, né, que teve o seu principal produto extremamente valorizado, que era o café, certo? Também a gente é um momento de avanço, no caso da Europa, pós Primeira Guerra Mundial, dos regimes totalitários, né? O avanço do nazismo, o avanço do fascismo na Itália, no caso do nazismo na Alemanha, tá? Então você vai ter um avanço desses regimes totalitários e aprofundamento, né, das críticas, né, aquelas democracias europeias que iam sendo derrubadas, né, e o totalitarismo se impondo sobre essas democracias. E também, né, claro, não poderia deixar de citar, em 1939 a gente tem, né, a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ocasionada principalmente pelo avanço desse fascismo, desse nazismo, desse totalitarismo, né, lá na Europa. Então, quer dizer, o Brasil ele vivia a era Vargas, enquanto no mundo você tinha essas questões. Então, sempre que a gente pensa em era Vargas, é muito importante a gente ter essa noção mais ampla de que o mundo ele também passava por uma série de questões. E óbvio, né, é evidente que o Brasil não seria um país que sairia de forma totalmente ilesa, né? Claro que essas transformações, claro que esses processos, eles também puderam ser sentidos no Brasil, tá bom? Então, vamos para o que interessa. Então, pessoal, era Vargas tem início, né, em 1930, com o fim da Primeira República, no processo que ficou conhecido como Revolução de 1930. E o que foi essa Revolução de 1930? Durante as eleições de 1930, né, vai haver um rompimento entre o Partido Republicano
Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, né, que leva justamente a um antagonismo entre esses dois partidos de grande importância política naquele momento, e isso leva a um processo que vai, na verdade, colocar em questão a ordem política daquele momento, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, de um lado, o Partido Republicano Paulista, que lança a candidatura do Júlio Prestes, tá? E do outro, o Partido Republicano Mineiro lança a candidatura de Getúlio Vargas, né? Na verdade, não só o Partido Republicano Mineiro, mas, na verdade, a coligação entre o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Rio-Grandense, o Partido Republicano da Paraíba, né? Esses partidos, eles se coligam, né? Eles criam esse bloco conjunto que ficou conhecido como Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal foi essa coligação formada pelo Partido Republicano Mineiro, pelo Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano da Paraíba, e aí eles lançam a candidatura do Getúlio Vargas em oposição à candidatura do PRP, que era o Júlio Prestes, tá bom? Como a gente está falando de um período em que a estrutura política ela tendia a garantir a vitória dos candidatos da situação, tendo em vista todo aquele esquema da República Oligárquica que a gente já conhece, o Getúlio Vargas, né, ele é derrotado, né, ou seja, a Aliança Liberal ela é derrotada na disputa presidencial com a vitória do Júlio Prestes, tá, para suceder o então presidente Washington Luiz. É importante destacar que o então presidente era o Washington Luiz e que ele seria sucedido, então, pelo Júlio Prestes, mas isso não chega nem a acontecer, né, o Júlio Prestes não chega nem a assumir essa candidatura. Então a Aliança Liberal é derrotada, né? Ela é derrotada não só na disputa presidencial, em outras instâncias menores, desencadeia-se um processo que é conhecido como degola, né? Que é a anulação de uma série de candidaturas ligadas à Aliança Liberal. Isso tudo cria uma tensão cada vez maior entre essa coligação, a Aliança Liberal, e o governo instituído, né? Criando aí esse aumento gradativo das tensões que vão levar ao desencadear, literalmente, né, da Revolução de 1930. O pretexto, né, de certa forma, colocado aí para desencadear essa revolução é o assassinato do João Pessoa, que era então o vice, né, o vice-candidato aí a presidente na chapa do Getúlio Vargas. Então era Getúlio Vargas para presidente e o João Pessoa como vice. Tá? Então o assassinato dele, ainda que não tenha uma ligação direta com essa tensão que crescia entre a Aliança Liberal e o PRP e o governo de maneira geral, foi usada como pretexto, né? Então ele é assassinado por uma disputa local na Paraíba, e isso é usado como emblema, né, para o desencadear dessa revolução. Tá? Não é à toa que, por exemplo, você vai ter o Antônio de Carlos de Andrada, que era o governador lá de Minas Gerais, que vai defender essa ideia, né, de que era preciso fazer a revolução antes que o povo a fizesse. Tendo em vista que, por exemplo, no caso da Europa, você tem uma série de países que passam por revoluções sociais de cunho popular, né? E havia esse temor, no caso do Brasil, de que uma revolução popular, né, pudesse desencadear eventualmente uma guerra civil ou algo desse tipo. E então esses governantes, essa elite política, né, principalmente com o apoio de militares, dos tenentes, né, de partes dos quartéis, viam esse levante popular, esse risco do levante popular, como algo que deveria ser evitado. Então era muito melhor que se fizesse uma revolução rápida antes que o povo a fizesse. E de fato é isso que vai acontecer. Então você vai ter uma série de levantes em locais estratégicos, né? Então você vai ter levantes nos quartéis em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Nordeste de maneira geral, também na Paraíba, Pernambuco, que vão garantir, né, a tomada do poder. Então esse levante eles vão se estabelecendo, né, nas diversas regiões, com o objetivo claro de depor o Washington Luiz, a junta, né, principal aí, de certa forma, que vai para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro para depor o Washington Luiz, consegue esse objetivo. E aí você vai ter a deposição do presidente,
tá? Com a deposição do presidente, você vai ter a organização da chamada junta provisória, que ficaria ali com a cúpula militar e o Vargas, né, e alguns ali representantes da Aliança Liberal. Então, em 3 de dezembro, essa junta entrega o poder ao Getúlio Vargas. Fica ali, ainda que essa junta permanecesse, né, de certa forma governando, o líder, o cabeça aí desse processo passa a ser o Getúlio Vargas. Então, a partir de 3 de dezembro de 1930, você vai ter o início aí desse governo provisório que tem como chefe aí o Getúlio Vargas, que passa a governar. É importante também entender que o Getúlio já vinha, né, desde então, trazendo uma proposta diferenciada daquilo que se propunha para a política econômica até então. Né? O Getúlio trazia um discurso trabalhista, né, de industrialização, que destoava um pouco daquela hegemonia agrária que o Brasil vivia antes, lá durante a República Velha, em que a elite cafeicultora, a elite agropecuária, toda a política econômica, de certa forma, girava em torno dessas elites. Então, o Vargas ele vinha trazendo um novo discurso que contrastava com isso. Tá? Então, quando o Vargas chega ao poder, ele, de certa forma, passa a tentar colocar em prática esse discurso, essas promessas. No entanto, pessoal, nem tudo são flores. Né? O Vargas, na verdade, enfrentaria uma série de problemas, né, durante o seu governo provisório. Então, o governo provisório ele se inicia principalmente a partir do momento em que a Constituição de 1891, né, aquela Constituição, a primeira Constituição da República, ela é abolida. Né? Então, a ideia era, cancelava-se aquela Constituição e seria elaborada uma nova Constituição para o Brasil após a Revolução de 30. Essa Constituição, ela na verdade vai ser bastante lenta, né? A sua produção vai ser bastante lenta, e mesmo abolindo aí a Constituição, o Vargas praticamente não dá sinais de que convocaria uma nova Assembleia Constituinte. Então, na verdade, isso vai ser um fator que leva, por exemplo, ao movimento constitucionalista de 1932. Tá bom? Então, com a anulação da Constituição de 1891, o Vargas passava a governar sem uma base legal sólida. Né? Ele estava ali no poder, porque a junta militar havia entregue o poder a ele, mas não havia uma legalização desse regime instituído. O Vargas, então, ele passa a centralizar o poder. Né? Então, ele dissolve o Congresso Nacional, dissolve as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais e passa a nomear interventores. Então, ele, para substituir os governadores, né? Esses estados, eles passam a receber esses interventores que eram nomeados pelo Vargas, né, e que, obviamente, né, se submetiam ali às vontades dele e tinham, na verdade, pouquíssima autonomia comparada ao que os governadores possuíam antes. Inclusive, isso vai ser um dos fatores também que levam à Revolução, a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Né? Então, quer dizer, há uma redução drástica da autonomia dos estados. Né? E isso era a intenção do Vargas. Então, o Vargas também, durante o governo provisório, ele cria 2 ministérios fundamentais, né, para o desenvolvimento da sua política econômica, né, a sua proposta de governo. Então, você tem, de um lado, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que era o ministério responsável, né, pela manutenção e desenvolvimento de políticas que visavam, acima de tudo, a regulamentação e o desenvolvimento desse setor. Né? Então, como eu falei, o Vargas ele era um cara voltado para essa, né? Um governante que acaba se voltando para esse setor mais industrial. Então, cria um ministério exclusivamente para esse fator, tá certo? Então, o Vargas, além desse ministério direcionado estritamente para o trabalho, ele cria também um que é paralelo, que está atrelado a esse Ministério do Trabalho, de certa forma, pelo menos na sua intenção, mas é autônomo. Então, você tem aí o Ministério da Educação e Saúde Pública. Como assim esse ministério está relacionado ao projeto, por exemplo, de governo do Vargas? Você tem aí um ministério que se volta para o desenvolvimento da educação, né? Então, a educação primária, tá? Então,
leitura, escrita básica, né? Algumas operações matemáticas, que está ligada à formação de uma mão de obra razoavelmente qualificada, tendo em vista que naquele momento o Brasil ainda vivia uma maioria de analfabetos, né? Uma mão de obra que era desqualificada e, consequentemente, né, mais barata. Também uma forma de atrair, né, as indústrias para o Brasil de maneira geral, ainda que o Vargas tenha uma proposta extremamente nacionalista, certo? E a saúde pública, evidentemente, né, você está ligado a você garantir operários, trabalhadores saudáveis, né, que possam ser o mais produtivo possível. Então, você vê que há toda uma série de medidas, essas medidas, todas elas atreladas muito a esse objetivo, que era o desenvolvimento do desenvolvimento industrial do Brasil. Bom, o Vargas, ele faz parte de um movimento, de certa forma, que a gente considera característico, né, de certa forma, daquele momento, que é o populismo. Né? Então, o que é o populismo? O populismo é o governante, de certa forma, que se utiliza, né, de uma identificação própria com as camadas populares. Então você cria essa relação, esse vínculo de identificação entre o povo e esse governante, e muitas vezes utiliza desse vínculo, né, dessa pretensão aí de identificação com o povo para atingir vamos dizer assim, objetivos próprios, né? Então, assim, o populismo do Vargas, né, ele vai buscar cada vez mais criar essa identificação entre ele e o povo, de maneira geral. Na verdade, vai tentar criar essa identificação com o trabalhador brasileiro. Não é à toa que essa expressão trabalhador brasileiro, ele se torna, de certa forma, um jargão, né, característico do Vargas, tá certo? O Vargas vai construir, né, a sua imagem como garantia de identificação com as massas populares, também característico desse período. Aliado a esse populismo, a gente também tem o chamado paternalismo, né? Essa ideia de que o Vargas, ele era uma espécie de pai da nação. Isso, claro, vai ser muito mais perceptível, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso quando a gente vai falando de Estado Novo. Mas aqui, já durante o governo provisório, já era possível observar algumas dessas tentativas de identificação, de construção de um governante popular, né, em que o povo observasse e se identificasse, né, identificasse os seus objetivos nesse governante. Tá? Como eu já falei, a crise de 29 ela afeta fundamentalmente o café, né? Não é à toa que o Vargas ele acaba também comprando uma série de sacas de café, milhões de sacas de café, e na verdade passa a queimar essas sacas de café para poder garantir, né, a manutenção do valor do café, da alta do café, porque o café vinha perdendo valor, e isso acarretaria diretamente uma crise financeira, econômica, na verdade, né, no Brasil muito profunda. Então, como o Brasil possuía o café como o principal produto de exportação, garantir a estabilidade do preço do café no mercado internacional era uma coisa muito importante naquele momento, e o Vargas vai fazer isso, né, tomando essa medida aí drástica, que era queimar esses cafés comprados pelo governo federal, tá bom? Pessoal, então, ainda dentro dessa lógica aí do governo provisório, e na verdade durante todo o período Vargas, nós temos uma tentativa cada vez mais ampla de acelerar o processo de industrialização do Brasil, certo? Vamos aqui. Movimento constitucionalista, como eu já falei, né? Como o Vargas ele abole a Constituição de 1891 e não dá garantias de que haveria uma Assembleia Nacional Constituinte tão cedo, né? Isso vai desenvolver uma série de conflitos que, na verdade, tinham vários fatores, mas que um deles era esse, né? E, na verdade, esse, de certa forma, vai acabar se tornando aí o motivo maior, vamos colocar assim, ou pelo menos o motivo que identifica essas lutas que vão surgir em decorrência da relação do Vargas com os estados. Então, o movimento constitucionalista em 1932, ele é um movimento localizado ali, né, principalmente ali no caso de São Paulo. Você vai ter a nomeação de interventores
para São Paulo, e isso vai se dar de várias formas, né? O Vargas recua várias vezes. No entanto, o principal fato é de que a nomeação de interventor para São Paulo significaria, evidentemente, a redução da autonomia desse Estado, que, na verdade, durante toda a Primeira República, tinha exercido um poder muito intenso, uma autonomia muito intensa, e isso, de certa forma, não foi bem visto, né, pelas elites paulistas, né, as oligarquias cafeeiras, os barões do café, que não queriam perder essa autonomia, não queriam muitas vezes perder a sua participação política e a sua importância política devido a esse processo de centralização iniciado pelo Vargas, né, e por meio da nomeação desses interventores. É nesse sentido que você vai ter o surgimento da chamada Frente Única Paulista, né, que vai reunir ali aqueles partidos políticos que se opunham a esse processo implementado pelo Vargas, e principalmente, né, pela elite mais conservadora local, que passa a questionar, né, a fazer movimentações em oposição às políticas do Vargas, né, principalmente aí essa política intervencionista. Vários conflitos vão se desenvolver, e aí você vai ter em maio de 1932 a morte de alguns estudantes, né, o Miragael Martins e Drauzio Camargo, no confronto com a polícia, e isso de certa forma toma forma aí, né, de um governo autoritário, né, que utilizava cada vez mais a violência contra seus opositores. Então isso de certa forma vai ser um motor para o desenvolvimento dessa revolução, desse movimento constitucionalista. Tá? E não é à toa que a gente vai ver que nos cartazes, né, da época do movimento constitucionalista, você vai ter a sigla MMDC em diversos pontos, né, usando aí a morte desses estudantes como símbolo revolucionário. Tá? Então a gente vai ter um movimento composto principalmente de jovens, né? Você vai ter alguns setores não só militares vão participar desse processo, a chamada campanha do ouro, né, para o bem de São Paulo. Então você vai ter uma série de doações de joias, de ouro, dinheiro, de ferro, para poder garantir, vamos dizer assim, uma munição, medicamentos, né, material para a produção de armas e tal. Então havia aí uma revolta localizada ali em São Paulo, e que passa a enfrentar diretamente as forças federais aí durante alguns meses, né? Vargas utiliza de todo o seu poder, de certa forma, aí, para poder combater esse movimento, né? Então você vai ter bloqueio naval, você vai ter cerco a São Paulo, você vai ter bombardeio, você vai ter 3 meses aproximadamente de combate. Os paulistas, né, de maneira geral, não tinham tanta força bélica para enfrentar o governo federal. Então você vai ter, claro, um movimento localizado, né, onde não havia também o apoio completo de toda a população, né? Havia a crença, por exemplo, né, antes dos conflitos de deflagrarem, acreditava-se que, por exemplo, o Rio Grande do Sul entraria no conflito também ao lado de São Paulo, mas, no entanto, isso não acontece. Então, São Paulo fica, de certa forma, isolada e não possuía, né, poder para poder combater as forças federais. Então, depois de 3 meses de combate, você vai ter a rendição de São Paulo, né, e a vitória do governo federal sobre esse movimento. Dessa derrota desse movimento, né, ela na verdade é uma derrota parcial, né, e uma vitória também, na verdade, porque ainda que São Paulo tenha perdido a guerra, né, vai trazer à tona o fato de que era necessária a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, né, e Vargas, de certa forma, acelera esse processo, né? Os paulistas também, de certa forma, ganham aí, né, a possibilidade também de escolher, de certa forma, o seu interventor, o que garante aí, na verdade, isso fazia parte de uma tentativa do Vargas de garantir uma certa pacificação ali com os paulistas, tendo em vista a importância de São Paulo para a economia daquele momento, né, e também por ser o centro de uma elite política extremamente importante naquele momento. Então, mesmo
frente a toda uma sublevação aí desses paulistas, o Vargas ainda buscou, né, de certa forma, essa amenização aí dos ânimos para tentar garantir o apoio, principalmente, dessas elites locais, ok? Então a gente tem aqui algumas imagens, né, da Revolução Constitucionalista. Como a gente pode ver aqui, ó, vocês podem ver, nós temos a bandeira paulista hasteada ao lado da bandeira brasileira, né, de certa forma gerando uma interpretação de que São Paulo estaria aí defendendo o Brasil, na verdade, daqueles que não eram patriotas de verdade, né, no caso aí o governo Vargas. E aqui você tem uma convocação, né, para o alistamento. Como eu falei, esse alistamento não era apenas de militares, né, você tinha jovens das mais diversas origens. E aqui embaixo a gente pode ver o MMDC, né, como característica desse movimento. A mesma coisa aqui embaixo, né, você tem um dever a cumprir, né, tem um dever a cumprir. Novamente a bandeira paulista sendo exaltada lá atrás, um jovem soldado, e aqui você tem novamente o MMDC, né, consulte a sua consciência, né, trazendo aí, fazendo símbolo a essa revolução. Aqui a gente tem um veículo blindado. Isso aqui é importante destacar que a Escola Politécnica, né, de São Paulo, ela teve um papel fundamental no desenvolvimento de armas improvisadas, de veículos improvisados, né, feito com carcaças de carros, geladeiras e tal. Canhões, armas que foram fabricadas aí. A gente tem aqui um negócio bem pitoresco, né, mas que é interessante, que é a matraca. Deixa eu voltar aqui. A matraca, ela é na verdade uma tentativa de enganar, né, os inimigos, né, tendo em vista que, como os paulistas tinham pouco recurso armamentício, né, então eles não tinham tantas armas, não tinham tanta bala, não tinham tanta munição, eles vão usar a inteligência aí para poder criar algo que, ainda que não fosse bala, pelo menos simulasse durante a guerra, né, em meio a tanto as batalhas, aos tiros, ao barulho das bombas, poderia pelo menos causar a sensação de medo, né? Então eles criam a criação da matraca, ela tá ligada a isso, né? Então a matraca, ela é esse instrumento aqui, em que essa manivela, ao ser girada, ela vai produzir um som semelhante ao estampido de um tiro, né? De metralhadoras, né? De rifles, e isso de certa forma assusta, né? Quando você tinha várias matracas, fazia parecer que o inimigo possuía muito mais armas do que eles efetivamente possuíam. Então isso garantia aí também alguma vantagem, né? Você tem carros blindados, né, veículos blindados aqui, que também vão ter uma importante participação durante essa guerra. Então, mesmo com todo esse esforço, né, São Paulo é derrotado e o governo federal consegue, né, se sobrepor aos demais. Só é importante destacar que pouco antes da eclosão da Revolução Constitucionalista, nós temos um processo de resposta, né, do governo provisório àqueles anseios. Então, a primeira tentativa de legalização desse regime que estava imposto é a criação do chamado Código Eleitoral de 1932. Esse código ele trazia uma ampliação dos direitos, né, eleitorais e também a regulamentação do processo eleitoral, que é uma mudança também, né, de certa forma, muda a estrutura que existia lá durante a República Velha, né? Então, o Código Eleitoral estabelecia o quê? O voto ele passava a ser universal, né, para os maiores de 21 anos, excetuando-se apenas mendigos, né, e os pracinhas, né, que eram alguns soldados, em alguns militares que não poderiam ter o direito de votar, tá? Aqui, pessoal, pela primeira vez você vai ter oficialmente, né, a presença do voto feminino, né, efetivo, né? Então as mulheres elas ganhavam sim o direito de voto, ainda que não houvessem eleições naquele momento, e na verdade mesmo as mulheres tendo ganhado o direito de voto em 1932, né, mesmo tendo conquistado esse direito em 1932, só vão poder votar efetivamente lá em 1945, tá? Porque até lá você vai ter uma série de dificuldades aí para ocorrer eleições com participação popular, né? A gente vai ter a instituição do voto secreto. Lembra lá que durante a República Velha o voto
ele era aberto, né? E o Vargas também cria a chamada justiça eleitoral, né? Com a criação dos tribunais eleitorais, que, por exemplo, existem até hoje, né? Então a gente tem hoje, criava-se aqui o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e os TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, que existem até hoje, que são responsáveis pelo processo eleitoral, né, pela garantia da seguridade desse processo, para julgar os crimes eleitorais, definir as normas e tudo mais. Então, aqui esse Código Eleitoral ele já demonstrava uma tentativa aí de garantia de eleições futuras, né, que haveriam, né, após a promulgação da Constituição, tá certo? Não faltavam também analfabetos, tá? Então analfabetos não votavam, e nem mendigos e nem soldados. Aqui a gente vai ter em 1900, então assim, aqui em 1932 se tem a promulgação desse código. No entanto, não havia ainda Assembleia Nacional Constituinte eleita, né? Então a Assembleia só seria eleita em 1933 e em 1934 é que seria publicada a Constituição do Brasil de 1934. Então essa Constituição ela reforçava o Código Eleitoral, então aquilo que tinha sido definido no Código Eleitoral vinha confirmado na Constituição de 1934, trazia, né, novos parâmetros. A eleição direta para o presidente, né, agora seguindo o modelo do Código Eleitoral, voto secreto, né, voto universal, para todos os maiores de 21 anos, sem exceção de sexo, nem nada disso. No entanto, essa cláusula ela só serviria para a eleição seguinte. Então, imediatamente, em 1934, não haveria eleições diretas, né? À toa que a Assembleia Nacional Constituinte ela elege o Vargas para presidente naquele momento. Tornava obrigatório e gratuito o ensino básico, né? E facultativo o ensino religioso, né? Então, aqui obrigava-se o estudo, né, primário, então português, né, era obrigatório aprender o português, as operações básicas, escrita e tal, tá? Isso aí se tornava obrigatório a partir de 1934. A Constituição também trazia uma série de regulamentações sobre direitos trabalhistas, né, que já vinham sendo colocadas em questão há bastante tempo, né, desde o início do processo aí de formação da classe operária no Brasil, mas que ainda não possuíam respaldo legal. Então você vai ter a regulamentação da jornada de trabalho, né, folga remunerada, férias, tá certo? Salário, né, regulamentação do trabalho infantil, regulamentação do trabalho feminino, tudo isso vinha já ali aparecendo na Constituição de 1934 e seriam ampliados em 1943 com a promulgação lá da CLT, né, do Código da Consolidação das Leis do Trabalho. E aí você também vai ter aqui o Vargas, né? Como eu falei, o Vargas tinha uma proposta de industrialização, mas uma proposta de industrialização extremamente nacionalista. Então o Vargas vai buscar, né, a nacionalização de uma série de empresas, né, e recursos. Então não é à toa que o Vargas aqui, nesse processo, ele vai construir indústrias, né, nacionais responsáveis pela extração de determinados recursos, né, de forma monopolizada, certo? Então você tem aí esse primeiro momento do governo Vargas. Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente vai discutir mais na próxima aula sobre o governo constitucional do Vargas, tá? Então a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre as forças políticas que surgem durante o período da era Vargas, né? Principalmente ali pós o governo constitucional. Mas na outra aula, então, vão ser 3 aulas, né? Essa primeira a gente falou um pouco sobre o governo provisório, na próxima aula a gente vai falar sobre o governo constitucional e na outra a gente vai discutir sobre o governo do Estado Novo. Então a gente tem que ir lentamente para a gente poder ser o mais proveitoso possível. E como falei, a era Vargas ela é uma era muito extensa e muito complexa para a gente poder passar rapidamente, tá certo? Então não deixem de fazer as atividades, não deixem de anotar as dúvidas e me enviar lá no Classroom, tá bom? Para eu poder responder o quanto antes e aí a gente vai se comunicando. Então, obrigado por assistir, até a próxima.